Fiscais da SEMA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, estão a todo vapor na Operação Silêncio, que começou este mês para reduzir o número de infração sonora. Vários veículos já foram apreendidos e vários condutores foram multados. O Departamento de Fiscalizações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, SEMA, está tendo bastante trabalho neste mês de férias. A Operação Silêncio, que tem por objetivo orientar e multar, se necessário, os condutores de veículos que insistem em cometer infrações no que diz respeito ao volume de som mecânico. Apreendeu alguns carros que já estão no pátio da Secretaria. De acordo com esse fiscal, muitos desses condutores, ao serem abordados, reclamam de maneira bem agressiva. A reação de todo infrator, quando causador de poluição sonora, a primeira coisa que ele fala é dizer que o som está baixo. Quando a pessoa está bebendo, está numa festa, em alguma coisa, geralmente fala que o som está baixo, que não está incomodando ninguém, que ele está certo, que o trabalho da SEMA não devia fazer isso, que não tem ninguém se sentindo incomodado com o som deles. Geralmente é isso que eles indagam, dizendo que o trabalho está errado, perguntando, falando o modo de abordagem, até o modo de abordagem que a gente faz, eles estão errados. Mas algumas abordagens também são feitas em casas noturnas ou em bares da cidade, como foi o caso desta, realizada no estabelecimento de Dona Maria Raimunda dos Anjos Moreira, que tem um pequeno bar no bairro Jardim União 2. Segundo ela, a multa que recebeu não foi justa, pois o som que estava em alto volume não era da pequena caixa que ela possuía dentro do estabelecimento. Mais ou menos umas 11h30 da noite, aí chegou um carro de som lá, aí eu pedi para ele desligar ou baixar o som, aí eles não quiseram aí sair e foram embora. Não demorou muito assim, mas chegou lá em casa e pegou a minha caixa. De acordo com o coordenador de fiscalizações da SEMA, José Arthur, a operação vai continuar em casas noturnas e em veículos também. Segundo ele, o volume de som já foi estabelecido dentro do perímetro urbano. E essa operação a gente vai aumentar no período do mês de julho, onde tem muito turístico na nossa cidade, como nós fizemos agora também na Praia Tucunaré durante o domingo todo. Fizemos algumas aferições, até dar parabéns para a Barraca da Terezinha, que foi a única que estava respeitando a legislação ambiental. A ação é feita para que os condutores de veículos e os proprietários de casas noturnas possam se adequar, assim como Dona Maria Raimunda dos Anjos. Tem de baixar mais, né, o volume do som. Tá aí, você que anda com o seu veículo em alto volume pela cidade, cuidado, hein? A multa pode variar de 3 a 5 mil reais. Você conhece alguém que tem mau hálito? A maioria das pessoas que tem o problema muitas vezes não sabe. Veja agora na reportagem de Fabiane Barbosa orientações para resolver este problema. No cotidiano corrido, a comunicação é algo indispensável, mas às vezes uma simples conversa pode gerar desconforto se o falante tiver mau hálito. O mau hálito e a halitose, ele pode ser causado e é causado pelo metabolismo das bactérias, ok? É claro que a proliferação dessas bactérias dentro da cavidade bucal é aumentada pelo excesso de restos de alimentos. Então isso está de fato direcionado pelo acúmulo de restos de alimentos e a falta de higienização. Mas não somente isso. Poucas pessoas sabem e entendem que o maior acúmulo de bactérias na boca fica na língua. A língua é um órgão que funciona como uma esponja e acumula muito resto de alimento. Tá? Então uma boa higienização nesse órgão, que é a língua, amenizaria ou então curaria o problema de mau hálito. Ainda de acordo com o especialista em cirurgia bucomaxilofacial, o ideal é fazer visitas ao dentista no máximo de 3 em 3 meses, além de fazer uma higienização correta da boca, já que depois de 4 horas os restos de alimentos entram em processo de calcificação e aí ficam mais difíceis de serem retirados com a escova de dentes. Se você conclui que tem esse problema, ou se algum amigo ou parente, enfim, detectou que tem um problema, procura o tratamento específico. É claro que uma boa higienização, principalmente da língua e dos dentes, o uso do fio dental, uma gama de materiais específicos pode estar ajudando a curar a população desse problema. Muitos têm e poucos sabem.
O diagnóstico da halitose pode vir em uma visita ao dentista e, a partir daí, é necessário iniciar um tratamento que, dependendo do estágio do problema, pode ser resolvido o quanto antes. Depois, é só montar o kit de combate à halitose, escova de dentes, fio dental, limpador ou raspador de língua e o antisséptico bucal. O kit completo pode sair por, no mínimo, R$ 25,07. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, contestou as denúncias feitas pelo Ministério Público Federal de que o órgão é responsável por 1/3 do desmatamento da Amazônia. De acordo com o INCRA, os dados apresentados pelo Ministério Público Federal na denúncia incorporam áreas que não estão mais sob a administração do Instituto. Essas áreas, de acordo com o órgão, incorporam, por exemplo, os projetos de colonização da década de 1970 e outras áreas já emancipadas. De acordo com nota divulgada pelo INCRA, o processo de desmatamento vem diminuindo, principalmente a partir da década de 2000. Na semana passada, procuradores da República ingressaram com ações contra o INCRA em 6 estados por desmatamento ilegal, em assentamentos da reforma agrária, nas quais apresentam, entre outros pedidos, o fim imediato das derrubadas. O Águia de Marabá derrotou o time do Cuiabá neste final de semana no estádio Zinho Oliveira. Em um jogo de muita pressão, o Azulão de Marabá conseguiu virar o placar e ficar com a primeira vitória do time na Série C, depois de um empate contra a equipe do Fortaleza. No jogo de estreia da equipe do Águia dentro de casa, conseguiu uma vitória de virada, mas no sufoco sobre a equipe do Cuiabá. Logo no começo do jogo, um susto. Depois de um chute do goleiro Gatti, Josiel se antecipou ao Diogo e desviou de cabeça nos pés de Fernando, que só teve o trabalho de colocar no fundo do barbante. Cuiabá 1-0. Após o gol pressão total do Águia, o goleiro Gatti salvou a equipe de Cuiabá em alguns lances de gols claros do Águia. Mas depois da cobrança de um escanteio, o zagueiro Bernardo se antecipou e colocou no contrapé do goleiro Gatti e foi o empate do Azulão de Marabá. A pressão continuou e no finalzinho do primeiro tempo, triangulação do time do Águia, encontraram Valdani sozinho. Ele teve a paciência de colocar entre as pernas do goleiro Gatti e foi o vira-vira do Águia. No segundo tempo, a pressão mudou de lado. O time do Cuiabá tentou empatar a partida de qualquer maneira, mas barrou na falta de pontaria do seu ataque e com boas defesas de Marcelo Cruz. E quando o jogador Marabá perdeu a última chance do jogo, não tinha mais jeito. O Azulão conseguiu sua primeira vitória na estreia dentro de casa. Faltou fazer os gols e ter a atitude que teve no segundo tempo. No primeiro tempo a gente começou bem o jogo, fez o gol até os 15 minutos, jogou bem, depois recuou, deu espaço para a equipe deles. A equipe do Águia, equipe rápida, tem bons jogadores, trabalham bem a bola. Deixou jogar, tomou 2 gols. E segundo tempo eu poderia ter tido uma sorte melhor. O goleiro fez 3 defesas boas ali. Agora é buscar um resultado em casa domingo que vem. A equipe do Cuiabá no segundo tempo veio para cima, né, com resultado adverso. E a gente teve que segurar. Série C vai ser isso. A torcida tem que entender às vezes que a gente fica um pouquinho mais lá atrás, mas no final deu tudo certo. A vitória veio para o nosso lado e a gente vai em busca de posições melhores nessa Série C. E agora já lá em Juazeiro conseguiu um bom resultado também fora de casa. Não se abateram com o placar adverso no início e é importante agora para dar sequência a gente trabalhar e pensar já no ir casa lá no Juazeiro. Vamos encarar eles lá também no segundo turno, mas agora é passar, é descansar, já preparar. O jogo é sábado, antecipou, perdemos um dia da semana, né? O jogo vai ser no sábado lá no Juazeiro. E não sei nem quanto o casa jogou hoje, né? Não sei como que foi o resultado do jogo de casa, mas é uma grande equipe, dificílimo jogar lá no Juazeiro, mas vamos se preparar para fazer um grande jogo. O SBT Marabá desta segunda-feira está terminando. Não perca amanhã, a partir das 13h15, o Marabá Agora. E não esqueça,
A TV Eldorado e a Rádio Itacaiunas estão fazendo a cobertura total da 26ª Expoama. Visite o nosso estande no Parque de Exposições de Marabá. Uma boa noite e até amanhã.